Vivemos em uma era muito interessante para o vídeo. Era uma vez durante a minha vida, de fato, as ferramentas para produzir e editar vídeos eram incrivelmente esotéricos e caros e grandes. Mas hoje em dia eles estão tão amplamente disponíveis, com câmeras de telefone, GPUs de alta potência, e DaVinci resolve a edição gratuita que quase qualquer pessoa que queira fazer vídeo ao ar pode. Na verdade, eu apostaria que muitas pessoas assistindo isso se envolveram na edição de vídeo em um grau ou outro. E há uma boa chance de você conhecer a frase editor não linear. Nesse ponto, é realmente um termo redundante se você usa a Premiere e Adobe. A DaVinci resolve. Sony Vegas, Final Cut Pro, Power Director ou Kdenlive. Todo editor de vídeo baseado em PCs se enquadra nesse mesmo. É tão universal de fato que as pessoas raramente até se incomodam em explicar. Normalmente eles são chamados de NAs. Mas de vez em quando alguém dirá toda a frase e isso pode deixar você se perguntando se tudo isso não é linear. Eles substituíram algo que era, e se sim, como era isso? Bem, as respostas curtas para ambas as perguntas são sim, e me perguntam outra hora, estou ocupado, garoto. Sério, a edição linear era uma coisa, e eu queria fazer um vídeo sobre isso por anos. Mas o que está me impedindo é que, francamente, está muito além da minha capacidade de cobrir em profundidade. Eu sempre fiquei aquém do conhecimento e do equipamento, então continuo adiando, mas o problema anterior não está melhorando, e o último está piorando. O pequeno equipamento que posso encontrar está morrendo rapidamente. As máquinas por trás de mim aqui são o resultado de anos de pesquisa e apenas funcionam. Ficarei chocado se eles passarem por essa sessão, para ser honesto. E como ninguém fez peças de reposição em quase 20 anos, percebo que essa pode ser a última chance. Tenho que documentar algumas dessas coisas. Então, eu só vou para a guerra com o exército que tenho. Ainda assim, porém, eu realmente não posso exagerar o quão desqualificado eu sou. Eu não estava lá quando nenhuma das coisas que discutirei estava em voga. Eu certamente nunca usei para o trabalho, pelo menos antes da semana passada. Não consigo nem encontrar manuais para muitas dessas coisas. Eu tive que me ensinar os rudimentos por meio de pura tentativa e erro. Então este será realmente o básico. Mas talvez isso seja uma coisa boa, porque se eu cobrir todo o tópico, você provavelmente perderá o interesse. E tipo, ok, você sabe como ainda chamamos de gás sem chumbo, mesmo que você não tenha conseguido mais nada há décadas fora de um aeroporto. Isso porque estávamos usando as coisas com chumbo por 50 anos antes de começarmos a se afastar dele. E demorou ainda mais para se livrar dele inteiramente. E de fato não o temos, já que ainda o usamos em aeronaves de pistão. Até muito recentemente, passamos mais tempo usando o gás com chumbo do que não. E o mesmo vale para a edição de vídeo linear. Ele remonta ao início da gravação de vídeo como uma tecnologia. Portanto, existem muitas técnicas e abordagens diferentes, e pretendo mostrar-lhe apenas uma delas e fazê-lo de uma maneira completamente meio assada. Mas isso provavelmente é tudo o que você realmente gostaria de ver de qualquer maneira, e com certeza não sabe saber nada. Então, vamos lá. Eu acho que o melhor lugar para começar é com alguma pré-história, e essa é a palavra certa porque a fita de vídeo é realmente antiga. Na verdade, fiz um documentário há alguns anos sobre os primeiros dias do vídeo amador e recomendo que você verifique isso se quiser mais detalhes. Mas, no que diz respeito à indústria, os primeiros experimentos com fita de vídeo ocorreram no início dos anos 50. E o primeiro formato utilizável foi Quadruplex de 1956, quad para curta e... Agora por acaso tem um quadriplex aqui, isso é bom. Ambos porque o quad era realmente historicamente importante e também porque você realmente precisa vê-lo para conseguir o quão engraçado é. Deixe-me explicar. Se você se lembra de fitas de vídeo, é provável que você esteja pensando em VHS, e aqueles pareciam muito grandes. Mas a fita real em si tem apenas meia polegada de largura, ou cerca de 1,2 centímetros. O mesmo aconteceu com o Betamax. Eles são praticamente o mesmo formato. Isso foi honestamente bastante microscópico para a época, se você considerar que o formato de cassete padrão da indústria, o usado pelas emissoras quando o tempo foi lançado, foi o Newmatic. E esse material tinha 3/4 de polegada de largura, ou cerca de 2 centímetros. As fitas U-Matic são bem engraçadas de se olhar, mas Quadruplex é um tumulto rindo. Esta fita tem 2 centímetros inteiros de largura. E garoto, olá, isso vai derramar como um inferno quando alguém tenta tocar. Isso. Isso não parece ótimo de qualquer maneira. Isso é cerca de 5 centímetros ou 4 vezes a largura do VHS. E isso é cômico em si. Mas é ainda mais engraçado ver alguém batendo as coisas como um comprimento de mangueira de jardim. E felizmente isso costumava ser parte integrante do processo de edição. Até que a fita de vídeo chegasse, todos os programas de TV pré-gravados foram editados da mesma maneira que os filmes, porque eram filmes no início dos anos 50. Se você quisesse adiar um programa para transmitir posteriormente ou modificá-lo de alguma forma, sua única opção real era filmá-lo no filme. Ou usar um cinescope para converter a imagem da câmera de TV em filme. E nesse ponto você editaria o programa da mesma maneira. As pessoas estão editando filmes desde que foram inventados, com uma lâmina de barbear e fita.
Para remover uma filmagem indesejada, você simplesmente cortaria a faixa de filme no espaço morto entre os quadros, retiraria a parte que não deseja, e depois juntam-se as pontas junto com a fita adesiva. A propósito, é onde temos muita terminologia de filmes, como se referir a partes excluídas de um filme como estando no chão da sala de corte. Você sabe, o chão da sala onde você faz o corte. E esse termo por si só se referiu literalmente cortando o filme, como com uma faca. É também de onde vêm as filmagens, você sabe, os milhares de metros de filme usados para armazenar uma imagem em movimento. E um clipe de filme é uma peça de filmagem que foi literalmente cortada. Você está conseguindo? É tudo literal. Tudo era literal de qualquer maneira. Essa prática de splicing de lâmina de barbear não foi transferida para a edição de vídeo na maior parte, por uma mistura de razões, nem menos importante, é que é incrivelmente tediosa e bastante limitadora. E acho que a maioria dos formatos exigia tanta precisão que não era prática. Mas eu digo na maior parte porque, nos primeiros anos da existência de Quad, ele foi editado dessa maneira. Como você pode ver neste filme de treinamento da BBC no final dos anos 60, que eu acho que já citei em 3 ou 4 outros vídeos, é realmente o presente que continua dando. Até onde alguém poderia dizer, este filme parece ser de 1968. E demonstra o quão bárbaro o processo costumava ser. Para remover um pedaço de vídeo, eles primeiro aplicariam um desenvolvedor magnético na fita. Esse é um produto químico que realmente tornou as listras de sinal magnético na fita visível a olho nu. E como o Quad era tão primitivo, essas faixas eram realmente grandes o suficiente. Você poderia interagir com elas à mão. Eles colocavam a fita sob um microscópio, alinhavam uma marca entre 2 campos de vídeo, e depois corriam a fita com uma lâmina de barbear. Retiram a porção indesejada e enfiam as partes boas com fita adesiva, da mesma maneira que você faria com fita. Então, tudo isso é curiosidades interessantes, tenho certeza, mas por que estou falando tudo sobre esse processo que não vou demonstrar neste vídeo? Bem, é porque, fundamentalmente, é linear. A fita é o que chamaríamos de um meio de acesso sequencial. Agora, essas são essencialmente uma tecnologia morta hoje em dia, exceto as pessoas que usam a ETTO nas empresas. Mas não falamos sobre elas hoje em dia. Estamos todos acostumados a mídias de acesso aleatório, como discos rígidos e SDs, onde você pode ler qualquer byte de qualquer local com quase nenhuma diferença de velocidade. Não importa o quão distante eles estejam. Discos rígidos têm tempos de busca, mas insignificantes em escala de tempo humana. Eles podem ser atenuados de várias maneiras, como no ataque. Com fita, por outro lado, os tempos de busca são obscenamente longos e impossíveis de mitigar. Suponha que você esteja reproduzindo um vídeo do quadruplex, que geralmente era gravado em cerca de 15 polegadas por segundo. Então, em 1 segundo, isso passa pela cabeça. Mas se você quiser avançar em 2 minutos, isso significa que você precisa de 45 metros de fita de um carretel e em outro, 1 polegada de cada vez. Você pode tentar enrolá-lo mais rapidamente para frente se quiser, mas só pode ser tão rápido antes que a fita duplique e se engajasse. E simplesmente não há como pular instantaneamente de um local para outro que está muito mais longe. Você tem que pagar suas dívidas. Portanto, embora a fita possa ser embrulhada em carretéis, a maneira como você interage é como uma linha reta muito longa, onde suas únicas opções são avançar ou voltar. E esse movimento unidimensional é o que chamamos de linearidade. Portanto, a razão pela qual expliquei a técnica de edição da lâmina de barbear é que é a maneira mais simples e fundamental de interagir com um meio linear. Mas também foi uma enorme dor com toneladas de limitações, por isso foi aposentado o mais rápido possível. A técnica que substituiu é a que eu vou mostrar hoje. E é um que foi onipresente por tanto tempo que nunca tinha ouvido um termo específico antes. É como as coisas foram feitas desde muito antes de eu nascer. Como houve um tempo, no entanto, quando as pessoas editavam com facas de pedra e ursos, imaginei que deviam ter tido uma palavra para isso quando era novo. E eis que eles fizeram. A frase é a edição eletrônica de dub, ou apenas a edição de dub. E esse é um bom termo para isso. Se você não estava por perto para a era da fita cassete, talvez não conheça a palavra dub. E na verdade não sou positivo na etimologia, mas pelo menos uma fonte diz que é uma abreviação por dobro. Isso parece certo, então vamos seguir em frente. De qualquer forma, porém, quase qualquer pessoa que possuísse um convés de fita no auge, provavelmente apelidou de fita em algum momento. É todo o objetivo do meio para muitas pessoas. A ideia é que você pega 2 decks de fita. Você conecta um cabo de extensão entre eles, tiramos o alto-falante deste e o alimentamos com a entrada do microfone neste. Depois, conseguimos algumas fitas, precisaremos de uma fita de origem e com algumas músicas, e depois um espaço em branco para gravar. Colocamos nosso espaço em branco em um deck e nosso original em um. E agora você acabou de acertar um recorde em um enquanto bate no outro. E é isso. Você apenas deixa essa configuração cozinhar até que a primeira fita acabar. Então você vira os 2 e o faz novamente. E você acaba com uma cópia completa da fita original, menos um pouco de distorção analógica.
Em outras palavras, você dobrou. Mas nada diz que você precisa duplicar uma fita inteira. Você pode acertar a parada sempre que quiser, para acabar com uma cópia parcial. E foi isso que nos deu a mixtape. Isso é tão fácil. Você coloca o espaço em branco no seu gravador, coloca sua fita na sua fonte, toca o play, e quando a primeira faixa terminar de tocar, você a para. Você o tira, e depois recebe outra fita de talvez uma banda diferente, ou um álbum diferente, ou qualquer outra coisa. Você sugere isso até a pista que deseja, e depois toca. E quando terminar, você tem duas músicas diferentes na mesma fita e repetirá isso até que a fita esteja cheia. Agora, este é um exemplo de edição de dub, mas posso apontar que também é um ótimo exemplo de edição em geral. Atualmente estamos tão acostumados com o incrível poder do software que confundimos muitas ideias em edição. Editar um vídeo em 2025 significa começar com imagens brutas e terminar com um trabalho final cheio de edição, transições animadas, efeitos especiais, sobreposições de texto, uma trilha sonora, as obras. Mas por quase um século, a edição de fotos em movimento se referiu quase inteiramente a dois atos muito simples. Uma era remover partes de filmagens cruas que eram indesejáveis, devido a erros, ou porque você mudou de ideia sobre elas. E o outro era reorganizar o que restava para criar uma narrativa ou experiência desejada. Essas etapas básicas são o que as pessoas estavam realizando com lâminas e fitas nos anos 60. Você removeu a fita que não queria e organizou o que permaneceu em uma configuração agradável. Mas há uma diferença crucial entre as lâminas de barbear e a edição de dub. O último não é destrutivo. Nada vai no chão da sala de corte. Depois de terminar de fazer uma mixtape, você ainda tem seu original intocado. Portanto, se você não gostar do que fez, pode simplesmente retroceder, apagar a mixtape e tentar novamente. Obviamente, essa foi uma enorme atualização, especialmente para profissionais, e era onipresente por muito mais tempo que a abordagem da lâmina de barbear. Mesmo assim, a edição de vídeos nos primeiros dias, antes que efeitos especiais e computadores se tornassem universais, ainda se referiam principalmente ao que chamamos agora de cena. Essas duas etapas básicas de remoção e recombinação de filmagens. E se você estiver prestando atenção, pode perceber que isso não é realmente diferente de fazer uma mixtape. De fato, muitos amadores não treinados fizeram edição de vídeo básica, com nada além de um par de videocassetes comum. Muitos pais entusiasmados editaram seus vídeos de férias em casa. Havia até equipamentos dedicados para esse fim. Mas isso é uma história para outra hora. Embora isso me dê um giro muito bom, porque, bem, é aqui que a edição de vídeo acabaria eventualmente. Se você é apenas um amador em casa fazendo mixtapes para seus amigos, então fazê-lo da maneira que mostrei, pressionando todos esses botões repetidamente. Isso funciona muito bem. Mas se você é um profissional sério, você vai querer algo um pouco mais sofisticado do que isso. E de fato, as pessoas que usavam áudio na época tinham equipamentos muito mais sofisticados. E o mesmo vale para o vídeo. Logo após a edição do dub surgir, grande parte do trabalho foi descarregada para computador. E obviamente não quero dizer PCs aqui, esses nem existiam quando essa ideia era nova. Mas dispositivos construídos para propósitos dedicados chamados controladores de edição. Este é tecnicamente um desses, mas não foi realmente destinado a profissionais. No entanto, eu tenho vários espécimes que foram. Primeiro é esse que você viu no início do vídeo. E segundo, temos esse cara aqui. Agora, estes são do final dos anos 80 e início dos anos 90. Mas o conceito é muito velho. Não sei quando os primeiros foram lançados, mas o design básico remonta ao menos no início dos anos 70. Uma das primeiras que posso encontrar boas fotos é esta besta de Ampex de 1979. E a primeira coisa que você notará é que é absolutamente gigantesco em comparação com as coisas que tenho no set aqui. Mas muita engrenagem de fita era naquela época. E essa poderia ser realmente maior com a adição do Ampex Admin, um gigantesco comutador de console de computadores e gerador de efeitos especiais, todos rolados em um, que acrescentou que Deus sabe que capacidades para essa coisa e provavelmente custou mais do que um navio de guerra da Marinha. Mas os elementos em que estamos interessados aqui estão na própria unidade principal. E sem sequer ter tocado uma dessas coisas, eu poderia lhe dizer o básico. Essa tela, por exemplo, é uma tela de código de tempo que informa onde você está em uma fita em horas, minutos, segundos e quadros. E se olharmos para isso, horas, minutos, segundos e quadros. Da mesma forma, os botões que dizem montar e inserir também são encontrados neste gadget 14 anos depois. Montar, inserir. E à esquerda da tela há um botão rotulado. E isso passa de reverso para avançar. E você olharia para isso? Shuttle, reverso, para frente? Então, novamente, os conceitos não mudaram por muito tempo porque o ato não mudou por um longo tempo. Todo o objetivo dessa máquina gigantesca dos anos 70 era automatizar o processo de fabricação de uma mixtape. Toda a sofisticação, todos os circuitos, todos os botões e botões somam uma máquina que faz pouco mais do que pressionar a reprodução em um gravador enquanto pressiona o registro em outro. E, no entanto, esses dispositivos eram incrivelmente importantes.
Os controladores de edição eletrônica representavam basicamente um amadurecimento da indústria de vídeo, da mesma maneira que o Intel 386 representa o início da era moderna da computação. Ao lado de um PC de 1996, é ridiculamente pouco sofisticado. Mas em comparação com os PCs XTS em ISO durante a maior parte dos anos 80, um 386 está mais próximo do que temos agora do que tínhamos na época. Da mesma forma, enquanto editar com essas coisas é um spoiler, uma piada absoluta se você está acostumado a Adobe Premiere. Mesmo os primeiros foram uma grande melhoria sobre as navalhas e as fitas. Chega de uma melhoria que o processo realmente não mudou por décadas. O que mudou, é claro, é que eles os tornaram muito, muito menores. Então, enquanto eu adoraria mostrar a você um Ampex Saver 3 de 1979, acho que você terá a foto das coisas que são novas o suficiente para se encaixar no meu set. Agora, eu adoraria lhe dizer que essas coisas são o que os verdadeiros profissionais usaram uma vez. Mas eu vou ser franco. É realmente difícil para mim dizer o que eram os segmentos de mercado em retrospecto. Quero dizer, parte disso é óbvia, certo? Este foi absolutamente destinado a amadores. Na verdade, foi destinado à paz, mas também eu acho videógrafos de casamento realmente orientados para o orçamento. Mas no que diz respeito a essas coisas, eles teriam sido usados pela MTV e ESPN ou apenas para fazer pequenas cidades, programação local e vídeos instrutivos de golfe. Eu realmente não tenho ideia. O importante é que eles são os que tenho. O da Sony aqui, isso é de 1988, chamado R1450. E o outro é feito pela Panasonic. Isso é de 92. É chamado de AG770. Agora, a sua primeira impressão disso é provavelmente, uau, esses parecem realmente semelhantes. E você estaria certo porque, apesar de ter sido lançado com 4 anos de diferença por duas empresas diferentes, elas não são apenas extremamente próximas em design e função, mas também usam protocolos de interface compatível. Algo que eu presumi não era o caso de 2 anos e que quase arruinou este vídeo. Mas isso é outra história. Desses dois, no entanto, eu definitivamente prefiro o Panasonic. Parece mais legal, funciona melhor e, na verdade, tem uma característica realmente importante que a Sony não. Eu só tinha os dois aqui para ilustrar o quão semelhantes eles eram. Então, vou deixar a Sony de lado e focar neste. Agora, enquanto os editores anteriores foram embutidos nos decks que controlavam, quando isso foi lançado, as duas funções de edição e reprodução e gravação foram decididamente separadas. Então, você comprou um controlador de edição e comprou um par de decks de fita para controlar com ele. Então, precisaremos falar sobre eles a seguir. Mas primeiro um ponto de ordem. O termo certo para um gravador de fita é VTR. Agora a maioria das pessoas conhece o termo videocassete, que significa gravador de cassetes de vídeo. E isso ocorre porque o uso generalizado de vídeos entre os consumidores começou com Beta e VHS, dois formatos baseados em cassetes. A indústria de transmissão, no entanto, começou em formatos de carretéis abertos como quadruplex e tipo C, para os quais o termo era gravador de vídeo ou VTR, porque não havia cassete. Então eles não teriam chamado assim. E os profissionais não mudaram inteiramente para cassetes por mais de 30 anos, então o termo mais antigo ficou com força. Na verdade, ainda está em uso hoje, mesmo para players de vídeo digital. Então é isso que vou chamá-los, mesmo que eles usem cassetes. Lide com isso. Agora os VTRs específicos que escolhi. Escolhido é um termo forte. Isso é o que eu poderia conseguir. Estes são Sony UEVW 1800. Eles atiram no formato Betacam SP. Estou muito feliz por conseguir um par de unidades de trabalho, porque é exatamente o que você esperaria encontrar em uma baía de edição séria. Novamente, isso não quer dizer que eles estão no topo da linha. Na verdade, encontrei alguém na Usenet chamando-o de Kleenex de Betacam. Mas acho que esse é o ponto. Este é de fato e de longe o deck Betacam mais comum que eu já vi no mercado usado. E eu também os vi em muitos passeios nos bastidores, nas estações de TV e outros enfeites, porque esses estavam entre os decks mais baratos que você poderia obter. É claro que tudo é parente. O MSRP era de cerca de Estados Unidos dólar 8.094. Isso seria cerca de 16 mil no dinheiro de hoje. Mas a esse preço, qualquer operação séria poderia comprar alguns deles. E no entanto, eles são muito legais. Esses decks são extremamente bem construídos, são muito pesados e são muito precisos. Eles oferecem edição precisa, o que significa que, em resumo, todas as suas operações são perfeitas. E realmente tudo sobre eles cheira a mais. Por exemplo, você deve ter notado que os monitores do painel frontal são chocantemente legíveis, mesmo em comparação com os VDs típicos. Eles usam fontes grandes em negrito para que você possa distinguir a exibição do código de tempo com muita clareza. Mas além disso, há um sistema de menu completo disponível nesses monitores. E apesar de ter apenas espaço para uma linha de texto, é notavelmente agradável de navegar, o que é engraçado porque você nunca deve precisar. O menu também é fornecido em uma das duas saídas de vídeo. Há uma saída de alimentação limpa para a dublagem e, em seguida, um segundo para o editor, que sobrepõe uma exibição na tela, fornece código de tempo, status, etc. E um menu gráfico completo. Até oferece orientação passo a passo para operações de manutenção.
Se a máquina detectar uma fita mal enganada, por exemplo, uma ocorrência frequente nessa máquina pobre e antiga, o processo de ejeção de emergência o orienta na abertura da máquina, garantindo que a fita não seja capturada em nada. Em seguida, lentamente desmembrando e ejetando uma etapa de cada vez, fazendo sim, não há perguntas durante todo o processo para garantir que sua preciosa filmagem original não seja mutilada. E não para exagerar o assunto, ele também usa Betacam. Agora, se você não está familiarizado, o formato de fita Betacam SP foi a língua franca do vídeo profissional e a transmissão diária por cerca de 25 anos, apesar de ser essencialmente apenas uma versão atualizada do formato do consumidor Betamax. De fato, as fitas são idênticas, o que é uma coisa ruim, porque se você colocar uma fita Max em um deck de Cam ou vice-versa, você acaba com as cabeças. Isso ocorre porque as fitas Betacam são feitas exclusivamente com formulação de partículas de metal, como fitas de áudio de ponta, enquanto Max usou revestimentos de óxido férico mais barato. Isso oferece muito mais largura de banda Betacam, para que possa oferecer uma imagem de resolução muito mais alta. Ele também armazena vídeo no componente em vez do formato composto e se move consideravelmente mais rápido que o Betamax. Enquanto o formato do consumidor foi pull-head em seu tempo de liberação por apenas fazer as malas em 1 hora de filmagem, Max Betacam ainda pior. Ele chega a apenas 30 minutos. Agora, é claro, isso não é um grande problema se você estiver apenas editando alguns comerciais ou um pacote de notícias de TV, mas obviamente há momentos em que você precisa de mais tempo de execução do que isso. Portanto, é a sorte que Betacam também seja grande. Essas fitas extremamente engraçadas estavam disponíveis até 90 minutos. Isso ainda não é longo o suficiente para se encaixar em uma cópia do Titanic, mas bom o suficiente para o objetivo pretendido. Especialmente porque o que você ganha em troca de tempo de execução foi uma das melhores qualidades possível na era analógica. Não é o melhor, mas mais do que bom o suficiente para o trabalho do governo. Consequentemente, embora esses fossem alguns dos decks mais baratos que existam, eles ainda custam mais do que um carro usado. Agora, você certamente não precisava de equipamentos tão legais. Você pode editar em equipamentos de extremidade muito mais baixa. Na verdade, eu tenho uma unidade da Panasonic que custa cerca da metade do que estes, porque ela registra na fita SVHS. Eu também possuía um par de unidades de aparência muito semelhante que levavam R8, o formato de câmera de consumo. E, no entanto, todos esses eram modelos profissionais e eles realmente funcionariam com o equipamento que tenho aqui. Você não encontraria nenhum deles, no entanto, como um estúdio de notícias de TV. E isso tende a estar onde minha cabeça vai. Quem estava falando sério e muitas pessoas que não estavam usando Betacam? Isso realmente não é verdade. Havia muitos estúdios que ficaram presos no U-Matic por muito tempo, apenas porque haviam investido muito no equipamento e na mídia. Mas se você estivesse montando um novo estúdio, idealmente, teria Betacam. De qualquer forma, depois de apresentar meu equipamento, agora tudo o que precisamos fazer é conectar tudo. O controlador de edição aqui, na verdade, é apenas um controle remoto. Tem um cabo de 6 metros que se conecta a uma caixa de volta aqui. Na verdade, este é um computador inteiro. É aqui que toda a lógica vive. E então essa coisa tem algumas portas seriais na parte traseira que se conectam às portas correspondentes nos VTAS. Em seguida, defino esses dois decks como modo remoto e isso realmente desativa todos os controles do painel frontal. Apenas diz remoto quando tentei fazer qualquer coisa. Portanto, o controlador aqui é responsável por todo o show. E agora estamos prontos para editar. Isso foi uma mentira. Temos muito mais configuração para fazer. Ok? A primeira pergunta é, o que vamos editar? Eu tive que pensar muito sobre isso, porque queria fazer uma boa demonstração, você sabe. Eu não queria apenas se mexer, pressionar alguns botões e mostrar um recurso no vácuo. Eu não acho que isso realmente lhe daria a ideia certa. Precisamos ver como isso seria realmente usado para produzir um produto. Então eu decidi fazer um show. Em um show. Outro dia, entrei e gravei um vídeo. Encontrei uma coisa aleatória sentada ao redor do estúdio que achei que era meio legal. Escrevi um script curto para ele e atirei como se fosse alguma produção normal. A captura é que usei uma câmera analógica antiga conectada a esse baralho aqui e gravei a filmagem inteira em uma dessas fitas cômicas de 90 minutos. E, infelizmente, fiz isso com um composto em vez de componente. Então a qualidade não é o que poderia ser. Mas bem, é o que temos, então teremos que viver com ela. Depois de gravar o vídeo principal, recebi alguns tiros de rolo B, que gravei em uma fita separada, um desses caras. E finalmente editei tudo juntos usando o sistema exato que você vê aqui. O resultado é um vídeo que, embora curto, ainda está basicamente completo. Eu provavelmente poderia ter lançado no meu canal principal, se não quisesse um monte de raiva e confusão sobre a qualidade. Como você já sabe o que está acontecendo, eu vou executar. Agora, para que você possa ver o produto acabado, e depois mostrarei como fiz. Há um tempo encontrei algo que parece chato, mas ainda tem 2 pequenos detalhes estranhos que eu tinha vontade de compartilhar. Isso é a coisa e, honestamente, nada mais é do que parece ser. É apenas um cabo de extensão com um divisor de 4 tomadas no final. É bastante antigo, para ser justo. Não tenho certeza exatamente quando foi feito. Eu acho que em algum lugar entre os anos 20 e os anos 50, apenas com base no estilo e nos materiais. Definitivamente é feito de bakelite, que eu acho que não vi em um divisor de saída antes. Então, isso foi uma pequena moda.
Mas também foi o plástico mais popular do mundo por várias décadas. Por isso tenho certeza de que isso não é muito raro. O que chamou minha atenção sobre isso foi o design modular. Se agarrarmos o topo aqui e apenas puxar, ele aparece para revelar uma saída por baixo. Na verdade, este é um único cabo de extensão de saída com um divisor de 4 tomadas que se conecta a ele. Agora eu posso ver alguma lógica nesse design. A ideia de poder estender uma saída de parede até o meio de uma sala na forma de um soquete vertical. Então você pode simplesmente se inclinar e conectar algo temporariamente não é ruim. Quero dizer, você pode derramar uma bebida nela. Mas isso é verdade para todas as tiras de poder, mesmo agora. Então talvez isso tenha sido imaginado como um produto de uso duplo. Você o compra como um cabo de extensão simples, com uma base ponderada, e pode transformá-lo em um divisor de 4 vias se quiser. Mas vejo 2 problemas com isso. A primeira é que a base não está completa. O topo é apenas um pedaço de papel que cobre o condutor exposto. Portanto, claramente não é para ser usado por conta própria. Mas também, se o virarmos no fundo, orgulhosamente se anuncia como quarteto. Então, obviamente, isso foi vendido como um divisor de 4 lojas. Por que se separa no meio? Eu não faço ideia. As informações sobre isso online são escassas, então seu palpite é tão bom quanto o meu. Devo mencionar que poderia estar dando a eles muito benefício da dúvida aqui. O final do plug também é de papelão. Então talvez eles achassem que esse era um isolador aceitável. Mas qual seria o ponto? Quero dizer, se ele foi enviado com divisor de 4 tomadas, como o nome sugere, então por que removê-lo? Quero dizer, se você está preocupado com sobrecarga, apenas não conecte os outros 3 certo? Então sim, eu não tenho nada nisso. Porém, há uma outra coisa curiosa que você deve ter notado no fundo. Isso foi feito e vendido pela empresa de armas repetidas. Isso foi literalmente feito por um fabricante de armas que até anunciou como feito de rock cult genuíno. O que é rock cult? Ninguém tem certeza, mas provavelmente é apenas o nome de coach para a formulação de baquelita. Embora esse termo tenha sido uma marca registrada pertencente à General Bakelite Company, plásticos fenólicos semelhantes foram feitos por muitas empresas diferentes, com muitas opções diferentes de enchimento e vendidas sob 1000 nomes. Aparentemente, Colt tinha uma divisão inteira dedicada a fazer objetos de plástico de todos os tipos, como contêineres de maquiagem e umidores de tabaco. O que parece maluco, mas o início do século XX foi uma mina de ouro absoluta da especulação de plásticos. Todo mundo que poderia se divertir. E embora possamos adivinhar que o Colt provavelmente começou a fazer isso na busca de móveis de plástico para armas de fogo, como antebraços e garras de pistola, não é surpresa que eles possam ter se ramificado. Provavelmente não há um pequeno número de dispositivos elétricos por aí com o nome Colt. Você sabe, lâmpadas e quem sabe o que mais. Mas dada a chance significativa de que todos contêm enormes quantidades de amianto, acho que não vou entrar no mercado do colecionador em breve. De qualquer forma, é tudo o que há para dizer sobre isso. Então, obrigado por assistir. Tudo bem, espero que tenha sido divertido. A diversão acabou agora. É hora de começar a trabalhar. Obviamente, esse vídeo era muito simples em comparação com minhas coisas habituais. Não havia imagens sobrepostas, nenhum texto na tela, nenhum plano de fundo com chave croma. Mas é bem editado. Há close-ups inseridos em momentos críticos para ilustrar melhor meus pontos. E não há erros aparentes, apesar de ter cometido erros enquanto gravava. Fiquei minhas linhas várias vezes e tive que fazer retomar. É um cabo de extensão de 4 tomadas. Opa, vamos fazer de novo. E há alguns momentos de ar morto. E eu até tossi 1 ou 2 vezes. Mina de ouro de especulação de plástico. Opa, vamos fazer isso de novo. O valor de remover esses erros e adicionar as fotos de close supera em muito o texto e os gráficos da tela. Então vou chamar este sistema de bom o suficiente para minhas necessidades básicas. Então vamos começar a analisar como funciona. Em uma plataforma básica de edição, você precisa de pelo menos 2 VTERs. Um é o reprodutor que segura nossa fita original. Essa é a filmagem de origem que saiu da câmera, que não é essa. Estes são para trás. Isso vai aqui. Isso vai aqui. E então o outro é o deck de discos. Isso segura a fita em branco novamente chamada de mestre, na qual montaremos nosso produto acabado. Agora a fita que eu vou usar é extremamente engraçada. Então vou levar um momento e mostrar a você. Você vê este 5 aqui? Esse não é um número de modelo arbitrário. Este é um cassete de 5 minutos. Quase não há fita nos rolos, e isso é muito deliberado. As fitas de partículas de metal eram muito caras em seus dias. Então, se fosse 1993, eu teria um forte incentivo para comprar apenas tanto quanto eu precisava, e não mais. Então eles venderam cassetes em vários comprimentos. 30 minutos foram os mais longos, mas eles também fizeram 20, 10 e 5. Agora, como tenho uma vasta experiência em scripts e filmes, eu sabia antes mesmo de atirar nisso que o produto final teria menos de 5 minutos de duração. Então eu sabia que essa fita seria adequada. Então eu fui com isso. Também teria sustentado alguns comerciais de TV ou para-choques de canal ou qualquer outra coisa. Então, tenho certeza de que eles venderam muitos deles, e foi por isso que encontrei uma pilha inteira deles na Goodwill. De qualquer forma, vou colocar isso no meu gravador aqui.
E então vou fazer algo muito curioso antes de prosseguir. Acabei de tirar essa fita da caixa, por isso está completamente em branco, pois veio da fábrica. E vou começar imediatamente a gravar nada nela. O baralho não está recebendo uma foto agora, mas eu vou gravar essa imagem vazia até o final da fita antes de continuarmos. Isso vai demorar um pouco, cerca de 5 minutos. Ok, o ícone de fita piscando significa que estamos chegando ao final da fita. Tudo bem, lá vamos nós. Isso acabou de terminar, o deck está retrocedendo. E vou lhe dizer por que fiz tudo isso mais tarde. Por enquanto estamos quase prontos para começar, mas vou ter que colocar fones de ouvido pelo resto do vídeo para que eu possa ouvir o áudio da minha fita de origem. E realmente espero que isso não estrague muito meu cabelo. Ok, acho que estamos bem. A outra coisa que devo fazer antes de proceder é lhe dar um aviso, porque o restante deste vídeo daqui em diante vai conter imagens brilhantes e tremeluzentes e alguns sons altos e abrasivos aqui e ali. E não há nada que eu possa fazer sobre isso. É assim que o processo é. Portanto, se isso é um problema para você, recomendo que você pare agora ou pelo menos pule o segmento de encerramento. Mas agora podemos encontrar nosso controlador de edição. E eu sei que parece intimidador, mas assim como eu disse no meu vídeo em mixers de vídeo, ele realmente não é tão complicado quanto parece, especialmente porque muitos dos controles são duplicados. Esse, por exemplo, Play Stop, Fast Forward, etc. Essas são apenas cópias dos mesmos controles na frente do deck do reprodutor. E o conjunto do outro lado é o mesmo para o gravador. Normalmente os VTRs estariam em um rack, não necessariamente ao seu alcance. Portanto, o controlador apenas reúne todos os botões em um só lugar por conveniência. Então a primeira coisa que vou fazer é apenas pressionar play, encontrar o início da minha filmagem de origem. Ok, temos algo aqui. E então eu só vou avançar meu gravador até ver o código de tempo subindo. Ok, parece que estamos bem lá. Então tudo parece estar funcionando neste momento. Meus decks não estão quebrados, pelo menos até agora. Estamos quase prontos para começar a editar. Mas mais uma curiosidade. Agora que temos fotos de ambos os decks, você pode ver os feeds de vídeo aqui em cima. Este vai para este baralho. Este vai para este. Aqui está o problema, no entanto. O gravador está à sua esquerda, mas está à minha direita. Então, quando a câmera mostra a minha perspectiva do controlador de edição, as imagens precisam trocar os lugares versus aqui. Isso é meio confuso, mas eu não consegui descobrir uma solução. Então, acho que teremos que cercar os dentes e passar juntos. Enfim, então vamos revisar nossos controles. O básico é óbvio. Como eu disse, conseguimos uma peça, parar, rebobinar, avançar rapidamente. Uma coisa estranha, porém, não há botão de pausa. Os decks de Betacon não têm botões de pausa. Ou, com mais precisão, eles não têm o que geralmente chamamos de parar. Talvez você nunca tenha usado um videocassete, talvez não saiba a diferença. Portanto, parar em uma máquina de consumo significa parar a fita, desmembrar do mecanismo, girar a cabeça do vídeo. Pausa significa parar de mover a fita, mas deixe-a rosqueada, enrolada na cabeça do vídeo e mantenha a cabeça girando. A pausa é usada para congelar a imagem na tela, como fizemos aqui, para que você possa estudar um quadro parado. Mas a outra razão é interromper a reprodução muito brevemente. Suponha que você esteja assistindo a um filme e queira fazer uma pausa apenas o tempo suficiente para responder a uma pergunta, com 3 ou 4 segundos. Se você acertar o seu controle remoto, o deck gastará de 5 a 10 segundos, colocando-a de volta na fita. E quando você quiser retomar, você terá que esperar 5 segundos para que ele se afaste novamente. Também não há garantia de que você aterrisse no local exato em que parou. A fita pode deslizar um pouco para os dois lados. A pausa não tem esses problemas. Você pode começar e parar quase instantaneamente e há muito pouca deriva. O problema, é claro, é que quando a fita está em pausa, a cabeça ainda está girando. Isso é o que está acontecendo agora. Ambas as fitas estão congeladas no lugar, mas a cabeça está apenas triturando a fita. E isso está colocando desgaste na cabeça e na fita. Então, eventualmente, isso realmente danificará a fita. E assim, em um videocassete consumidor, muitas vezes você pode fazer uma pausa apenas por 1 minuto ou 2 antes que a máquina se ponha automaticamente em parar para evitar danos. Obviamente isso é importante porque, você sabe, os consumidores gastam muito em fitas. Pelo menos naquela época, você sabe, você pode gastar $60 para comprar uma cópia da arma letal. Você não queria estragar isso. E se você o alugou, a loja de aluguel certamente não queria que você deixasse parado até que usasse a fita. Com o Betacon, por outro lado, isso não é tão importante quanto a produtividade. Espera-se que esteja funcionando enquanto a máquina estiver em execução. Breaks longos não são muito prováveis. Se uma fita estiver na máquina, supõe-se que você esteja editando ativamente. E o tempo é dinheiro, então você não quer esperar por rosquear e não olhar. Portanto, o botão de parada faz o que a pausa faria em um VTR de consumidor. Ele apenas congela a fita no lugar, mas mantém a imagem na tela. E a única vez que a fita não é a fita é se você deixar o convés ocioso por 10 minutos. Ele pressupõe que você foi tomar um café e desmatar a fita. Fora isso, porém, este é um conjunto bastante normal de controles de reprodução. E a única coisa notável é que não há botão de gravação aqui. Há um aqui, mas não lá. Isso porque, bem, o reprodutor aqui pode gravar, mas estas são minhas preciosas e insubstituíveis imagens originais, bem?
E embora as fitas Betacam tenham realmente agradáveis interruptores de proteção à direita, você pode alternar para frente e para trás como um disquete. Todo mundo comete erros, por isso faz sentido não fornecer um botão de gravação desse lado, para que você não possa ter uma tragédia. Mas abaixo dos controles básicos de reprodução, temos os controles de edição principal, e esses são muito mais importantes. É aqui que a mágica acontece. Temos os botões Mark In, Mark Out e o Jog. Você ficará satisfeito em saber logo de cara que o botão grande é exatamente tão importante quanto parece. São dois botões em um. Se eu dar uma volta, bem, ele não gira exatamente livremente, mas você pode vê-lo percorrendo indefinidamente. Isso é porque está no modo Jog. Isso move a fita muito, muito lentamente, menos de um quadro de cada vez. De fato, a grande pausa cinza no meio do vídeo, essa é a área de fusão entre dois quadros de vídeo. E eu posso realmente mover isso de um lado para o outro, de um lado para o outro. Há 5 ou 6 etapas entre cada quadro. E você também pode ver que o contador de quadros aqui está em 21. E então, temos que pegar isso até o fundo antes de chegar a 22. Para ficar claro, isso significa que o deck está movendo os milímetros de fita para frente e para trás, com precisão absoluta, espelhando perfeitamente meu movimento da mão em qualquer direção. Eu mencionei que esse deck custou 8 mil. Portanto, o modo Jog é obviamente para um trabalho de super precisão. Mas há um segundo modo para este botão para o trabalho de precisão média. Se pressionarmos este botão, ele aparece e isso envolve uma embreagem internamente, o que o transforma em um controle de traslado. Infelizmente, por causa da saúde pobre dos meus decks aqui, eu realmente tenho que trocar fitas para demonstrar isso. Vou explicar por que em um momento. Tudo bem, então minha fita de origem, minha filmagem original está no gravador aqui. E se eu agora virar o Jog, começamos a avançar em velocidade muito baixa. Isso é 0,06 da taxa de reprodução normal. Então vamos para 1/10 e depois um pouco mais rápido. Agora estamos em cerca de 1/3 de velocidade. Agora estamos em 3/4 de velocidade. Então vamos para 1,5. Então estamos nos encaminhando um pouco rapidamente, e depois 3 vezes, e subimos até 13 vezes, e depois acertamos uma parada dura. O botão não vai mais rápido? Sinto muito. Não, vai para 16 vezes. Uau, eu pensei que ele completou aos 13 vezes, mas há outro entalhe lá que eu não tinha notado. A propósito, é por isso que troquei de máquinas. O reprodutor tem alguns problemas mecânicos, funciona bem até cerca de 3,5 keys, e se eu for mais rápido, solta a fita como uma corrente de bicicleta. Então eu tenho que abri-lo e desembaraçar e tudo. Este, por outro lado, como você pode ver, vai até a velocidade de distorção sem nenhum problema. Isso é particularmente inconveniente, porque se eu habitualmente acertar ou avançar rapidamente, ele imediatamente joga a fita e eu tenho que levar a coisa em pedaços. Portanto, o poder dessa interface deve ser bastante óbvio. Posso avançar o mais rápido que preciso encontrar uma cena que estou procurando. E então, quando me aproximo, posso desacelerar, rasgar. E depois parar, mudar para o modo de corrida e discar a estrutura exata que eu quero. Esse é um desejo tão universal, dada a natureza intrinsecamente linear do vídeo, que apesar de ser um design do final dos anos 60, eles ainda estão em uso, hoje. Nem todo mundo ainda usa um controle de estilo de editor linear como esse, mas às vezes faço. Isso é do Blackmagic Design. Comprei isso como 1 ano atrás para usar com a DaVinci Resolve, a NL, em que faço todo o meu trabalho moderno. E há controladores semelhantes para praticamente todos os NL da história. Portanto, não é uma coisa universal. Algumas pessoas usam apenas ratos hoje em dia. Mas se você quiser, ainda faz sentido. Então agora que sabemos como navegar, podemos realmente começar a editar. A primeira coisa que vamos fazer é escolher o primeiro clipe que aparecerá em nosso vídeo final. Agora, se eu tivesse alguma partida falsa, teria que pular o primeiro casal para chegar ao primeiro bom. Mas por acaso, lembro que preguei o primeiro parágrafo do roteiro de uma só vez. Então eu só preciso encontrar o local onde começo a falar. Ok, existem as primeiras palavras. Agora voltamos um pouco. Foi onde eu comecei. Agora vamos dar outra coisa como meio segundo de respiração aqui. Tudo bem, acho que é onde queremos começar. Então eu vou atingir Mark. E observe que o ponto final do lado do jogador é ligado. Isso significa que o ponto exato indicado pelo código de tempo aqui em cima é salvo na memória. Então, se nos esfregarmos um pouco, encontrei alguma coisa. E então eu me mantenho, vou e pressiono. Vai voltar ao local exato que eu salvei. Então esse é o começo do nosso primeiro clipe. Mas agora precisamos escolher o fim. Então, vou avançar até encontrar o momento em que cometi meu primeiro erro. Ok, acho que estava por aqui. Sim, aí está. É sobre onde eu estraguei tudo. Então, vamos voltar às palavras. Aqui está a coisa. De qualquer forma, é isso. De qualquer maneira, é isso. Então eu vou voltar antes disso.
E devo ressaltar que o áudio é gravado na fita desta época da mesma maneira que na fita de áudio normal. Então você tem que se acostumar a se ouvir na voz do Hélio e na câmera lenta. De qualquer forma, acho que este é o local certo. Então eu vou acertar Mark. E agora dentro e fora estão iluminados. Isso significa que nosso primeiro clipe está totalmente selecionado. E assim poderíamos, neste momento, copiar esse clipe para a fita mestre para iniciar a edição adequada do vídeo. Mas, novamente, há um pouco de configuração primeiro. Sempre há um pouco mais de configuração, não é? Ok, os botões de entrada e saída estão iluminados pelo lado do jogador. Mas não há nada no lado do gravador. Vou mostrar algumas coisas realmente interessantes que você pode fazer com o gravador dentro e fora mais tarde. Mas o que é importante agora é que não podemos começar a editar até escolher um terminal para o gravador. Caso contrário, o editor não é onde você deseja começar a depositar o dub. Então, vamos apenas retroceder nossa fita mestre até o início. Ok, e vamos pressionar Mark. E agora estamos prontos para fazer nossa primeira edição para realmente copiar algo da fonte para o mestre. Mas como isso é irreversível, uma vez feito está feito. Queremos ter certeza de que acertamos. Então vamos acertar a pré-visualização e isso nos mostrará aproximadamente como será essa edição sem realmente fazê-lo. Então, pressionamos esse botão. Ambos os decks começam a rolar e então algo deu errado. No meu editor da Sony, nós realmente ficaríamos com uma grande e feia mensagem de erro. Este, no entanto, apenas para e não diz o porquê. Não se preocupe, pela primeira vez nada está quebrado. Tudo o que precisamos fazer para consertar isso é a fita de mesh para frente alguns segundos. Lá vamos nós e nós marcaremos lá em vez disso. Vou explicar por que tivemos que fazer isso em 1 minuto. Primeiro, vamos acertar a pré-visualização. E certifique-se de assistir de perto, porque muito vai acontecer de uma só vez. Eu pressiono a visualização. Ambos os decks dizem antes do rolo, enquanto rebobina. Agora eles param. Agora, ambos dizem play. O beep significa que está gravando. O segundo beep significa que ele parou, e é isso. Agora, isso com certeza era um turbilhão de atividade. Aqui está o que tudo isso significava. Durante o pré-rolo, os decks rebobinam até um ponto vários segundos antes de onde precisam iniciar a edição. Isso ocorre porque, apesar de todo o que eu fiz sobre a incrível precisão deles, o quadro, a edição perfeita e tudo isso, o mecanismo é grande demais e pesado para ir instantaneamente de uma parada morta. Portanto, sempre que uma fita começa a se mover, leva um momento para chegar a uma velocidade estável e para que as cabeças sincronizem a rotação na fita. Se o deck de discos tentasse começar a gravar exatamente o ponto que escolhi, os servos balançariam apenas um pouquinho quando a fita começava a se mover e a imagem ficaria distorcida. Então, para evitar isso, os dois decks precisam começar a correr. Isso é chamado de pré-rolo. O controlador rebobina os BTRS a alguns segundos antes do jogo de ponto de partida desejado. E quando os dois decks chegam à edição, os motores se estabilizaram e os decks podem estar absolutamente certos onde estão. Então, à medida que as cabeças cruzam o ponto em que o clipe desejado deve começar, o gravador muda na cabeça do registro. O que pode fazer com o tempo perfeito. Porque não há um elemento mecânico, apenas um semicondutor ligando. Então, quando chega ao final da edição, ele desliga a cabeça do registro e é isso. Portanto, a edição entra e sai exatamente dos pontos que você deseja. E para ficar claro, o pré-rolo não é um sinal de baixa qualidade. Tudo o que precisava, mesmo no topo da linha de hardware. Mas a quantidade de pré-rolo variava de dispositivo para dispositivo. Os controladores permitem alterar o comprimento. O meu é definido como 5 segundos por padrão, mas pode chegar a 10. E eu tenho que assumir que isso é apenas para unidades de VHS ou gostar de decks realmente antigos. De qualquer forma, é por isso que não me deixaria gravar desde o início da fita. Não havia espaço para voltar e começar, então tive que avançar por alguns segundos para que tivesse essa pista. Isso só importa no início da fita, é claro. Depois de estabelecer sua primeira edição, todo o clipe subsequente será preso no final desse, para que você tenha espaço para respirar a partir daí. De qualquer forma, nada foi registrado ainda, para que eu pudesse fazer ajustes se quisesse antes de cometer isso. Suponha que eu senti que o clipe era muito longo. Eu poderia ir ao ponto fora, e então eu poderia discar de volta um pouco, e pude acertar Mark novamente, e isso encurtava. Então eu bati na pré-visualização para ver como isso se parece, e repito até ficar feliz com o que vejo. Nesse caso, porém, me sinto muito bem com isso. Então estamos prontos para realmente fazer isso. Vamos apertar o botão Big Red Edit. Isso vai fazer as mesmas coisas que acabamos de ver, mas desta vez ele realmente contará. Nós retrocedemos, pré-rolamos, estamos tocando. A edição. Isso significa que está realmente gravando. E é isso, terminamos. Isso foi realmente de verdade. Você deve ter notado a luz de recriação do convés chegando. Então sabemos que dub realmente aconteceu.
E se queremos ter certeza absoluta, agora podemos acertar a revisão para reproduzir o segmento que acabamos de copiar. Tudo bem, isso parece muito bom. Então, eu gostaria de apontar algo aqui. Em código é meio complicado. Vou falar mais sobre isso mais tarde. Mas você pode notar que isso diz que há 2:32:15 esta fita de 5 minutos. Por alguma razão, os geradores de código de tempo geralmente não começam em 0. Não sei por que isso é, mas é apenas uma coisa comum. Eu acho que você pode redefinir. Não sei como, mas de qualquer forma, o código de tempo da minha fita começa em cerca de 2:32:10. Então fui adiante 5 segundos e 10 quadros quando aperto a marca no botão. Realmente não importa. Foi apenas onde eu decidi iniciá-lo. Mas aqui está a coisa. Tendo estabelecido esta edição, se agora voltarmos, você verá isso em 15 segundos e 9 quadros. Não há nada. Aos 15:10, é aí que o nosso vídeo começa. Então, quando eu disse para começar nesse quadro, ele começou exatamente nesse quadro. Eu mencionei que essas coisas custam $8.000 por peça? De qualquer forma, esse é um tempo de edição para o nosso próximo clipe. Agora, se eu estivesse naquele controlador da Sony que sustentava brevemente, o processo para o segundo clipe seria apenas uma repetição do que fizemos no primeiro. Eu escolheria outro conjunto de meandros, visualizava, ou ajustava-os se desejar, depois pressionaria a edição quando estivesse feliz, e assim por diante, até construirmos todo o corte áspero. E não me interpretem mal, esse é o objetivo final aqui. Mas fazer exatamente assim é meio tedioso. Tendo já editado isso outro dia, eu poderia dizer que este vídeo acabará sendo cerca de 6 clipes separados. Então são 6 repetições de encontrar um clipe, marcar dentro e fora, esperar que ele duplique, encontrar outro clipe, marcar e assim por diante. Cada vez que você tem que esperar enquanto faz o que faz, sua mente vagando enquanto você perde o vapor e esquece o que estava fazendo. E como estamos fazendo isso tudo de forma incremental, isso dificulta a tomada de decisão. À medida que progrido através deste vídeo, vou fazer editar após a edição, copiando cada uma das fitas. Mas, e se eu conseguir editar o número 4 e começar a pensar, cara, eu esqueci que fiz essa cena. Você sabe, se a cena número 2 tivesse sido um pouco mais tempo, teria incluído, você sabe, isso. Esse beat que teria levado bem a isso. Mas eu esqueci disso. Bem merda, porque é tarde demais. Você já chamou essas cenas, então sua única opção real é limpar a fita, voltar e duplicar tudo novamente. Isso é péssimo e é ruim o suficiente para um projeto de 3 minutos, mas se o produto final fosse de 40 minutos, isso seria muito desperdiçado lá. Nesse controlador, no entanto, temos um enorme luxo que nos permite evitar isso. Você vê esta pequena exibição que diz o evento? Essa é a característica muito importante que a Sony não tinha. Este controlador pode conter várias edições na memória de uma só vez. Isso significa que você pode selecionar quantos clipes quiser, visualizá-los quantas vezes quiser e ajustá-los como quiser, tudo antes de realmente comprometer qualquer coisa com a tomada mestra. E mesmo assim que você produz um dub de acabamento sem encontrar erros, é muito mais fácil repetir todo o processo depois de corrigi-los. Assim, por exemplo, tendo terminado nosso primeiro corte, podemos segurar o botão do evento e avançar para o evento número 2. E você verá que essas luzes se apagam principalmente, por isso esqueceu nossas marcas. Então agora vamos avançar até a segunda tomada. Ok, aqui vamos nós. Esse é o fim da tomada anterior, o começo do próximo. Então, vamos apenas voltar isso. Ok? Foi aqui que comecei a fazer a segunda tomada. Então, eu vou marcar aqui. E então eu apenas toco até acertar meu próximo erro. Ok, lá vamos nós. Há um fluxo. Então, vamos voltar à frase anterior. Tenho certeza de que comecei a próxima opinião sobre o backlit, então procuraremos isso certo por lá. Então esse é o fim do segundo clipe? Vou bater em Mark, mas você notará que o botão de saída não acendeu. E de fato nossa luz também se foi. Isso me confundiu por uma hora quando eu estava aprendendo a rodar isso pela primeira vez. O Alt não está iluminado porque não estamos mais no evento 2. Estamos no evento 3. O controlador sabe que acabamos de tomar nossa decisão final para esse clipe, por isso fez um novo evento automaticamente, salvando-nos algumas teclas. E isso porque esse tipo de máquina se destina a editores lineares. Esse tipo de otimização vale a pena uma vez que você fica bom neste trabalho. Você pode simplesmente explodir através de uma fita entrando e saindo em tempo real e assumir um corte áspero quase tão rápido quanto você pode revisar as filmagens. Então todo pouco tempo economizado é útil. Mas é confuso porque não apenas os pontos de entrada e saída desapareceram, mas você está em questão no gravador ainda está lá. Eu tive que envolver minha cabeça em torno disso. Quando você termina um evento, o gravador tem um ponto de entrada e saída em que começará e parará de gravar. Bem, o novo evento começará a gravar no ponto fora do anterior. Por isso, apenas copia automaticamente o ponto de saída para o ponto final. Você seguiu isso? Bem, de qualquer maneira, é isso que faz. Então isso faz muito sentido quando você souber o que está fazendo. É realmente muito confuso até que você o faça. De qualquer forma, porém, se eu manter o evento e voltar, aqui está os pontos de entrada e saída do clipe anterior. E de fato, mesmo para o primeiro, que já chamamos de lá, a máquina ainda se lembra dela, o que é útil se decidirmos fazer alterações posteriormente.
Porque se modificarmos isso, quando pressionarmos o botão editar, ele seguirá em frente e copiará para a fita novamente. Mas o editor se lembra de que já adubávamos isso. Então, se eu acertar a edição aqui, em vez de copiar um evento, ele avançará direto para o evento 2, porque sabe que isso ainda não foi apelidado. Então, pré-rolamos a edição e ao fim disso. Ok, agora terminamos. Então agora temos 2 clipes montados um após o outro em nossa fita mestre. Então, se rebobinarmos aqui, ali estava. Pressionamos play e você pode ver a divisão onde ele pula de um clipe para o outro. Isso é novamente quadro perfeito. Portanto, não há ponto em branco no meio, e nenhum quadro foi sobrescrito. Os 2 clipes são colocados perfeitamente nas costas. Agora, se eu tivesse feito fila mais eventos, ele teria ido em frente e copiado esses 2. O que significa que eu enganei você a sentar-se no treinamento de trabalho novamente. Você acabou de assistir ao vídeo instrucional de 70 minutos, que acompanha um controlador de edição que você nem possui, e agora tem essa habilidade. Você não pode tirar isso da sua cabeça. Está preso lá. Você vai ter que ir ao sol eterno agora. Tipo, claro, você não sabe como fazer efeitos ou transições especiais ou qualquer coisa, mas a maioria dá isso de qualquer maneira. E em muitos casos, quaisquer efeitos como esse seriam adicionados pelo Vision Mixer Live à medida que o programa foi lançado. Portanto, o editor nunca faria nada além do que eu acabei de fazer. Este é um nível de experiência perfeitamente suficiente para muitos trabalhos de TV da velha escola. A única lacuna principal em seu novo conhecimento é a capacidade de reduzir as faixas díspares de áudio e vídeo. Isso é muito importante. Então não se preocupe, eu vou te mostrar isso também. O ponto é, porém, agora você sabe o suficiente apenas com essas poucas ações para transformar um monte de filmagens da câmera de um repórter de campo em um pacote básico de notícias. E para muitas pessoas que trabalham entre, digamos, no final dos anos 70 e meados dos anos 2000, é assim que 95% de seu trabalho pareciam. É infinitamente engraçado para mim que eu possa levar as pessoas a sentarem treinando para um emprego que nunca terão. Mas, falando sério neste momento, mesmo que você esteja acostumado à edição não linear, talvez tenha notado alguns paralelos interessantes. Essas ações são bastante análogas às coisas que você faz no Premiere ou Final Cut Pro, porque o vídeo é intrinsecamente linear. Portanto, a tarefa básica de montagem também é linear. Aqui você está apenas usando uma interface mais desajeitada para fazer. Em algo como a DaVinci Resolve, você começaria com um grande clipe. Você selecionava um subclipe da escolha, escolhendo os pontos e o arrastaria para sua linha do tempo. Em seguida, você encontra outro clipe e arrasta isso para lá, e assim por diante. Quando as coisas estão na linha do tempo, elas são mais ou menos montadas em um vídeo, mas apenas virtualmente. Você pode visualizar suas edições e, se não gosta, basta arrastar as bordas dos clipes para fazer ajustes. Nada é final, até que você atinja renderizar o botão Big Red e assar a linha do tempo em um arquivo acabado. Então, no conceito, isso é muito semelhante. Selecionamos pequenos clipes de uma fonte maior e decidimos para onde eles irão na linha do tempo. Você precisa visualizar a linha do tempo em sua cabeça. Mas você sabe, você se acostuma a isso. E depois que eles estão lá, já que tudo é virtual até este ponto, posso tratar as imagens de origem da mesma maneira que faria se fosse um arquivo em um disco rígido. Você sabe, se eu quisesse colocar uma parte anterior da fita de origem no mestre após um clipe posterior, eu poderia fazer isso. O VTR vai voltar e obtê-lo não importa onde esteja. Ou eu poderia dizer ao editor para repetir o mesmo clipe pequeno repetidamente. E isso fará isso também. Apenas rebobine a fonte e a reprodução no mesmo segmento, repetidamente que o gravador registra cada vez mais. E, como mencionei, os clipes podem ser movidos na linha do tempo, como você precisa, desde que ainda não tenham sido dublados. E esses ajustes podem ser feitos com muita precisão. Vou te mostrar o que quero dizer com isso. Vamos marcar um terceiro evento. Vou encontrar o próximo clipe, onde não cometo nenhum erro. Ok, lá vamos nós. Então, quando cheguei ao ponto em que estava separando a coisa, fiquei um começo falso como comecei, e não conseguia fazer isso acontecer. Às vezes, esse tipo de fluxo é cômico, então vou deixar o erro, mas neste caso eu simplesmente não achei que tivesse um bom tempo cômico. Então eu realmente quero cortar a parte em que estou lutando com ela. Então, vou colocar o ponto fora para este clipe logo depois de começar a puxar. Bem sobre lá. Tudo bem, então temos o clipe número 3 selecionado, mas vamos voltar e dar uma olhada no início. Então, na verdade, eu estraguei tudo aqui e incluí um pouco do flub anterior. Então eu preciso aparar isso e pude ir ao ponto final, correr um pouco de volta e depois marcar novamente. Mas sou um editor experiente, então posso adivinhar que esse erro tem apenas 10 quadros de comprimento. Então, em vez disso, posso apenas segurar o ponto final aqui e depois usar esses botões mais e menos para avançar a edição para frente por 10 quadros. Nós jogamos de novo. Isso é muito melhor. Então, o que estamos fazendo até agora é como arrastar as bordas de um clipe em DaVinci. Mas isso é como, você sabe, usando os atalhos do teclado para movê-lo para frente e para trás por um único quadro de cada vez. Então você pode ver como isso se compara a um editor moderno. E como você já viu o básico, em vez de me repetir, vou seguir em frente e acumular nossas edições restantes e deixar a máquina imprimir o restante do corte áspero. Então eu estarei de volta.
Certo, marco no último clipe e acho que é isso. Então eu vou bater no Big Red Button. E enquanto está indo, vamos conversar um pouco mais. Obviamente, trabalhar assim é mais lento do que fazer as coisas na NL, mas provavelmente não é tão estranho e limitante quanto você poderia esperar. Há uma enorme omissão gritante, porém, que diferencia isso da maneira moderna de fazer as coisas. Enquanto o Panasonic está construindo uma linha do tempo virtual e você pode visualizar e ajustar bits, você não pode ver tudo como faria em um computador. Como leva tempo para enrolar a fita para frente e para trás, você só pode ver um clipe individual de cada vez. Então o VTR precisa decolar e encontrar outro antes que você possa realmente vê-lo. Para ver todas as suas decisões no contexto final, você deve realmente acertar o Big Red Button e dublar suas edições. Agora, este não é um grande problema com um pequeno projeto como temos aqui. Com um tempo total de execução de cerca de 3 minutos e meio, mesmo adicionando as pausas para os VTRs encontrarem seus pontos de partida e pré-rolo e tudo, é preciso apenas cerca de 4 minutos e meio para renderizar essa linha do tempo. Eu poderia simplesmente tirar a coisa toda, e se não gostar do resultado. Basta limpar a fita mestre, ajustar as coisas e fazer tudo de novo. Mas suponha que o produto final tem 1 hora de duração. Isso picaria muito mais, especialmente porque naquele momento quase certamente teríamos que trabalhar de várias fitas de origem em várias sessões, imprimindo um segmento do projeto de cada vez, revisando, fazendo ajustes e depois passando para o próximo. Portanto, levaria horas para produzir um único mestre. E só então você podia ver a coisa toda de ponta a ponta. Obviamente, nesse ponto, se houver algum erro, você provavelmente precisaria refazer todo esse trabalho. Realmente coloca a experiência da NL em perspectiva. Isso é muito mais fácil do que eu previ antes de tentar, mas apenas da maneira que uma cinta e um beat é mais fácil de usar do que você provavelmente espera. Quero dizer, você pode imaginá-los sendo absolutamente cansativos, especialmente se você estiver fazendo enormes buracos para os quais as pessoas costumam usar essas coisas. Mas realmente não é tão difícil. As brocas enormes dão mordidas muito grandes, mas muito lentamente. Você tem 1 tonelada de vantagem mecânica graças à manivela. Portanto, em madeiras macias, eles cavam muito mais rápido do que você esperaria. A madeira se transforma em manteiga realmente. Mas no final, você ainda está puxando sua manivela. Uma chave é uma ferramenta muito impressionante, provavelmente surpreendentemente se você nunca usou um. Mas ainda assim, se você tiver a opção de usar uma broca elétrica e antiga de lidar com uma broca elétrica, você vai levar isso quase toda vez, a menos que esteja realmente preocupado com a precisão do seu trabalho. A diferença de esforço é noite e dia, e uma cinta nunca derrotará um motor em uma corrida. Ao mesmo tempo, porém, as pessoas construíram cidades inteiras com aparelhos, tão saudam quanto você passa, ok, garoto? E com isso, as fitas pararam de girar. Isso significa que nosso corte áspero é feito. Vamos em frente e rebobinar nosso gravador, e veremos como isso parece. Ok, aí está o nosso primeiro clique. Aí está o nosso segundo. Aí está o nosso terceiro clipe. Vamos ver como esse corte parece. Não é tão ruim um pouco de salto lá, mas falaremos mais sobre isso mais tarde. Tudo bem, e esse deve ser o fim do nosso vídeo. Então não vou tocar a coisa toda, pois você já viu a maior parte. Mas aceite minha palavra, o vídeo é assistível. Neste ponto, está praticamente acabado. É meio que maçante. Não é nada mais do que eu sentado em uma mesa falando sobre essa coisa. E é padrão, então você não pode realmente ver muitos detalhes sobre o artefato. Para enfeitar isso, quero adicionar alguns close-ups. Eu atirei naqueles em outra fita. Então, vamos ejetar isso e mudaremos para outro desses pequenos trabalhos de 5 minutos. Ok? Aqui está o meu B-roll. Então estamos quase prontos para começar a editar isso, mas é claro que temos que parar primeiro e falar sobre alguma teoria. Eu pulei alguns detalhes técnicos críticos anteriormente. Está bastante seco, mas essa informação também é vital para o trabalho. E você está assistindo o suficiente para que eu não precise me preocupar em assustá-lo com o Technobabble. Se você fosse embora, você já teria. Até esse ponto, descrevi quase todos os controles deste console, exceto, bem como 4. Mas um é autoexplicativo. Temos redefinição. Isso é para redefinir as coisas. E há um que eu realmente não me entendo completamente. Como divisão de áudio. Aparentemente, isso permite definir os pontos de entrada e saída para a edição de áudio separadamente do vídeo. Não sei o que isso significa e não consigo encontrar um manual, então fico perdido. Da mesma forma para Total. Não faço ideia do que o Total faz. Parece que não preciso disso. Eu cheguei tão longe sem ele. Mas esse bloqueio aqui ainda não falei sobre isso. E eu sei exatamente o que isso faz. Como mencionei anteriormente, os VTRs desde tempos imemoriais tiveram esses 2 botões rotulados de montagem ou inserção. E até agora estamos trabalhando no modo de montar. Conforme observado por este botão, é normalmente onde os projetos de vídeo começam. Como o nome indica, é usado para montar clipes para fazer uma sequência. Mas depois de fazer esse corte áspero,
Se você deseja fazer edições mais detalhadas ou modificar o conteúdo existente, é necessário alternar para inserir o modo. O que, como o nome indica, é para inserir conteúdo. Mas por que isso é necessário? Se você se lembra de gravar no VHS naquela época, essa distinção pode parecer inútil. Se você quis gravar alguma coisa, acabou de gravar sobre ela. E podemos fazer isso no modo de montagem. Mas deixe-me mostrar o que isso faz. Vou ficar em outro espaço em branco, para não estragar nosso mestre. Tudo bem, agora mais uma vez esta fita está 100% vazia. Então, eu vou apenas dublar algum conteúdo daqui para trabalharmos. Então nós apenas vamos gravar o play. Tudo bem, então eu apenas copiei cerca de 1 minuto de filmagem nessa fita em branco. E só vou avançar para ela, como não sei como 10 segundos, algo assim. Isso parece bom. E vamos marcar aqui, então vamos encontrar algumas filmagens em nossa fita fonte e vamos dizer a essa coisa para copiar. Eu não sei como 5 segundos de vídeo certo no meio do que acabamos de apelar. Então, ok, começamos a escrever bem no meio das imagens existentes. Ok, é isso. Agora, vamos voltar e ver como a edição se parece. Bem, isso não era o ideal. O inferno acabou de acontecer? Bem, algumas dessas pessoas provavelmente sabem. Ou você pode inferir que os fitas de vídeo têm faixas separadas de áudio e vídeo. Mas na realidade, geralmente há mais que você não pode ver. Praticamente todas as fitas também têm uma faixa de controle. No caso de Betacam, também há uma faixa de código de tempo dedicado. Ambos são muito importantes por diferentes razões. A faixa de controle, isso é simples o suficiente. É basicamente um sinal analógico que ajuda o VTR a permanecer sincronizado e alinhado à fita. A razão pela qual nossa imagem assustou é porque havia uma interrupção nesse sinal. Vou te dizer porque isso foi em 1 minuto. Mas a coisa do código de tempo está relacionada e também é muito importante, então vou explicar isso primeiro. SMPTE. Timecode é a língua franca do editor de filmes, vídeos e som. Como mencionei anteriormente, ele identifica um momento específico em um vídeo, ou um filme, ou uma trilha sonora em termos de horas, minutos, segundos e quadros. E é absolutamente onipresente. Agora esse material é útil de 1 milhão de maneiras diferentes. Por exemplo, ele permite que um diretor olhando para uma fita de assistência em vídeo, no set, para escrever um número em uma folha de papel e entregar. Lá há um assistente que o leva a um editor em outro prédio que soca esse número em sua máquina de edição. E exatamente o mesmo quadro que o diretor estava olhando, que aparece bem na frente deles. Portanto, é incrivelmente útil para a comunicação, mas também é o que permite que nossos VTRs saibam exatamente onde estão em uma fita. Sem Timecode, eles estariam completamente perdidos. Em alguns casos, eles realmente se recusam a operar. Agora, este é um problema real ao trabalhar com fitas novas porque elas vêm da fábrica. Novamente, completamente em branco. Portanto, eles não têm codificado de Timecode nem controle. Eles precisam ser criados. Mas seu VTR não pode saber que eles não estão lá. Você tem que contar. É essencialmente o que o botão de montagem faz. Eles teriam sido melhor chamá-lo de modo de fita em branco até onde eu sabia. No modo de montagem, o BTR assume que a fita está vazia. Assim, ao gravar vídeo e áudio, ele também estabelece novas faixas de controle e código de tempo criadas a partir de um gerador interno. Parece que resolve o problema, mas o Timecode nos ajudará a ver por que não é uma solução total. Vamos avançar para o final da gravação que fiz nesta fita. Então eu chamei cerca de 1 minuto de filmagem e, em um momento aqui, vamos fugir do final, e você verá que o código de tempo interrompe o incremento. Mas então eu gravei mais imagens alguns segundos depois. E quando atingimos isso, o código de tempo inicia novamente. Mas preste atenção ao que aconteceu aqui. Quando chegamos ao final do primeiro clipe, o VTR está se movendo agora, como se a fita estivesse daqui para frente. Os motores estão funcionando, mas não sabe. Ele acha que ainda está apenas sentado aqui. E o local que acha que está em 44 minutos e 11 segundos. Mas quando chegamos ao início dessa nova filmagem, subitamente são 45 minutos e 41 segundos. Porque o gerador interno de Timecode nessa coisa continuou correndo enquanto eu estava transportando no outro deck. E ele pegou de onde parou. Mas isso significa que há 1 minuto e 20 segundos lacunas em nosso código de tempo. Como os VTRs dependem muito do código de tempo, eles precisam ser perfeitamente contínuos. Ou acho que o termo é monótono. Tem que sempre contar. E não pode haver lacuna se houver uma. Ou se houver uma dobra de tempo em que o código salta de repente, como acontece aqui, eles podem ficar incrivelmente confusos, porque, novamente, essa é literalmente a única maneira de saber onde estão. Portanto, se o código de tempo começar a violar a causalidade, não há como se recuperar. O VTR está apenas ferrado. E depois de procurar um pouco, tentando descobrir onde diabos está, ele apenas desistirá e lançará um erro. Bem, a mesma coisa é verdadeira para a faixa de controle. Exceto que, embora o VTR possa ler o Timecode existente e captar do mesmo local quando você inicia uma nova gravação, não pode fazer isso com a faixa de controle.
Toda vez que você atinge o registro, ele estabelece um novo sinal incompatível. Agora você pode perguntar, por que isso não acontece entre os dubs em uma edição de montagem como fizemos antes? Tudo parecia perfeitamente limpo. E para ser sincero, não tenho certeza se entendi completamente. Eu acho que o que é que ele se aplica apenas no final de um clipe. Como se um clipe parar de gravar no meio das imagens existentes, ela ficará confusa. Mas se parar de gravar no meio do nada, então não. Mas não tenho 100% de certeza. Você terá que perguntar a outra pessoa. Honestamente, posso ter entendido mal a situação completamente. Tudo isso é baseado em porcaria que li em blogs e sites antigos. Talvez as pessoas tenham entendido errado também. Mas de qualquer maneira, parece que este é um campo minado real. E todo mundo parece dar o mesmo conselho para resolver. De acordo com os dois caras no Zenet e alguns manuais em papel que li da Sony e Panasonic, a coisa certa a fazer com uma nova fita é desembrulhá-la, depois apareça imediatamente em um deck, acerte o disco e deixe-o rolar até o fim. Realmente não importa o que você grava. Não é a imagem que importa, são apenas as faixas dos metadados. Então, o que as pessoas costumam acompanhar é a imagem preta vazia gerada pela sua fonte de estúdio Genlock. Esse é esse cara aqui, que normalmente é usado apenas como fonte de um sinal de sincronização para garantir que tudo esteja gerando uma imagem ao mesmo tempo. Mas também produz uma imagem vazia, para que você possa usá-la como uma entrada de vídeo. É por isso que muitos editores se referem a esse processo como uma fita, embora alguns se requerem como formatação por razões provavelmente óbvias. E tem uma semelhança muito estreita com o ato de baixo nível formatando um disco de computador. Mas, embora todos digam para formatar suas fitas, parece que ela não resolve o problema de qualquer maneira. Porque encontrei mais de um editor que implicava que o modo de montagem é apenas perigoso, imprevisível e melhor evitado inteiramente. A alternativa que eles recomendam é o modo de inserção, e isso é realmente muito mais seguro. Nesse modo, o VTR substitui apenas as faixas de áudio ou vídeo, ou uma combinação dos mesmos. Ele deixa o controle e o código de tempo rastreia sozinhos. Então, vamos ver isso. Vou desmarcar a montagem e vou ativar apenas o modo de vídeo. Eu poderia verificar 2 para as faixas de áudio, mas não vou, porque esquecerei de desmarcar isso mais tarde. De qualquer forma, vai atravessar nossas inserções. Vou avançar em nossa fita de arranhão para o segundo clipe que copiei por lá. Vamos marcar lá e, mais uma vez, apenas escolheremos, 5 segundos de filmagem da fita de origem aqui. Isso parece bom. E agora eu vou apenas dublar isso exatamente como fiz antes, mas desta vez é um modo de inserção. Ok, estamos rolando a edição e terminamos. Agora vamos voltar e dar uma olhada no que conseguimos. Ok, aqui estão as imagens antigas. Aí está a nova filmagem. Estamos prestes a cortar aqui. E as filmagens antigas novamente. E a edição é perfeitamente limpa, já que as faixas de controle e etc. foram intocadas. Então, para esse fim, alguns editores realmente recomendam nunca usar o conjunto. Se você fizer todo o seu projeto no modo de inserção, nunca poderá causar danos como vimos anteriormente. O único problema, porém, é que você só pode usar a inserção em pontos onde já existem as faixas de TC e controle. E é por isso que os editores recomendam a formatação de toda a fita, não importa quão pouco você pretenda usar. Não apenas permite que você use o insert para um projeto inteiro, mas também elimina a possibilidade de executar uma inserção que acidentalmente sai do final do controle existente e do código de tempo, rastreia e grava sinal no vazio, onde ele nunca pode ser recuperado. A formatação custa entre 5 a 90 minutos de tempo de inatividade, então você precisa planejar com antecedência para reservar um tempo para isso. Mas isso economiza você de vários erros muito desagradáveis, fazendo com que valesse a pena o inconveniente. Mas agora que entendemos todos esses detalhes mórbidos, vamos voltar ao projeto. Deixe-me colocar o mestre do carretel de volta. Agora está de volta algumas decisões de edição reais. A primeira coisa que precisamos fazer é encontrar o primeiro lugar no vídeo mestre em que eu quero colocar de pé. Eu sei que isso será como uma foto de beleza que aparece enquanto estou descrevendo os materiais. Então deixe-me descobrir onde está. Mas primeiro, preciso mover meus fones de ouvido aqui para poder ouvir o vídeo. Ok, sim, isso é sobre onde queremos que isso comece. Então agora vamos encontrar o vídeo que queremos colocar aqui. Então, voltei ao começo, onde fiz o primeiro de perto. Ok. Aqui vamos nós, isso parece certo. Então, vamos começar aqui. Vou marcar. Mas aqui é onde as coisas ficam interessantes. Porque não vou marcar. Pelo menos, não do lado do reprodutor. Veja bem, quando eu estava montando o corte áspero, havia apenas uma pergunta simples. Quais clipes formarão a espinha dorsal deste vídeo e em que ordem? Agora, no entanto, temos um problema mais complicado. Queremos substituir a cena neste vídeo por um close. Mas quanto tempo isso deve fechar por último? Bem, eu segurei o cabo de extensão em frente à câmera por 2 minutos. Então isso é obviamente exagerado. Queremos mais 5 segundos. Mas realmente não sabemos. Porque a resposta real não é uma vez.
ou o que estava na filmagem de origem. É de desempenho. O que eu realmente quero é esse close-up para se encaixar no meu discurso. Quando pego o objeto, quero que a cena apareça e depois persisto por algumas palavras, o que parece certo. Isso é algo que só posso julgar com base no corte áspero, não na fonte. Portanto, este é o local no vídeo final, onde digo a linha. Eu já marquei meu ponto final aqui e agora vou selecionar o ponto de saída do gravador. Você verá o porquê. Definitivamente é feito de bakelite, que eu acho que não vi em um divisor de saída antes. Então isso foi um pouco romance, mas isso parece certo. Então vamos marcar por aí e agora, se visualizarmos isso, veja o que acontece. Aqui vamos nós. Há um clique. E então pressionamos o botão. E o que você notará é que o áudio permaneceu o mesmo, enquanto apenas a foto mudou. Isso porque estávamos no modo Insert e eu só tinha vídeo ativado, então ele deixou as faixas de áudio sozinhas. A outra coisa, porém, é que apenas copiamos esse clipe sem definir os pontos de entrada e saída. No lado do reprodutor você pode ver que a luz não é iluminada. E no entanto, se pressionarmos isso, há um ponto fora. Esta é basicamente uma equação de álgebra em que você preenche 3 figuras e em seguida a última variável é calculada a partir das outras. Portanto, se definirmos dentro e para fora aqui, e depois definirmos um min, ele calcula a saída para este lado. Mas até esse momento estávamos definindo o interior e a saída aqui, e depois definindo apenas o lado do gravador. Por isso calculou o out automaticamente. Mas o editor sempre preenche qualquer variável que você não preencha. Então, sempre precisamos ter 3 luzes iluminadas aqui. Bem, na verdade, eu não acho que isso seja verdade. Eu acho que se apenas colocarmos pontos e depois acertarmos, ele apenas rolará para o final da fita. Mas, de um modo geral, você quer ter 3 luzes iluminadas aqui em alguma combinação. Mas precisa de tantos. Eu deveria ressaltar, a propósito, que não tenho manual para essa coisa e não tinha ideia de que isso poderia fazer isso. É apenas que na parte da edição, tornou-se óbvio para mim que precisava funcionar dessa maneira. Então eu tentei, sim. É por isso que eu amo testar. Muitas vezes funciona da maneira que faz sentido. Agora, neste momento, você provavelmente pode dizer que esse botão de visualização se tornará muito mais valioso para nós. Essencial, na verdade, porque, bem, antes de nos mostrar o corte básico, agora isso nos ajudará a ver como essas inserções se encaixam no restante do vídeo. Quando executamos essa visualização, ela nos mostrou exatamente como seria o produto acabado. Então eu pude ver quais partes da filmagem original ele iria encobrir. E pude ouvir como ela interagia com a minha entrega. Eu senti que era muito bom. Mas se eu pensei que o close-up durou muito, ou chegou cedo ou tarde demais, ou o que for, agora eu poderia apenas segurar os botões apropriados e apará-los para frente e para trás, e visualizá-lo repetidamente até ficar feliz com isso, antes de realmente apelidá-lo. Assim como quando estávamos fazendo a montagem. Exceto agora que tem uma segunda parte dos dados aos quais estou comparando. Portanto, a pré-visualização se torna realmente essencial. E provavelmente é óbvio neste momento que você passará muito tempo nesta fase da edição. Quando eu estava fazendo a edição inicial do vídeo que você assistiu anteriormente, me vi visualizando, às vezes, uma dúzia de vezes seguidas, cutucando cuidadosamente os pontos de edição até que eu tinha o que queria. Como este parece muito bom, vamos passar para uma foto muito mais difícil. A próxima edição aqui será a sequência de desconeração, então vamos descobrir isso na cena. Lá vai, vamos voltar um pouco. Ok, agora este é um ótimo lugar para argumentar sobre outra técnica de edição. Quando mostrei o corte áspero mais cedo, você deve ter notado que ele está cheio de cortes de salto, momentos em que o vídeo salta, causando um efeito chocante, enquanto repentinamente entro em uma posição diferente, enquanto o restante da cena fica parada. Agora, em alguns casos, eles aconteceram porque cometi um erro e tive que refazer um segmento. Nesse caso, é porque eu simplesmente não estava feliz com esse longo período de tempo de inatividade. Mas de qualquer maneira, isso é apenas fundamental para o processo de edição de vídeo. Você sempre terá momentos em que há descontinuidades. Agora, os cortes de salto, onde você realmente vê essa descontinuidade, foram considerados inaceitáveis na maioria da produção de TV desde o início. Eles são muito mais permitidos no YouTube, mas admito que também não os amo. Meus vídeos costumavam estar cheios de cortes de salto, mas agora você não vê muitos deles porque eu os cobro de maneira inteligente toda vez que a imagem entra e sai. Geralmente sou eu trapaceando. Não me interpretem mal. Eu gosto dos zooms como uma técnica narrativa. Eu os uso expressivamente, mas comecei a usá-los originalmente para encobrir cortes de salto. E garanto que você não pode dizer onde estou fazendo um e onde estou fazendo o outro, porque sou realmente consistente entre as retomadas. Realmente consistente entre retomar. Realmente consistente entre as retomadas. Realmente consistente entre as retomadas. É apenas um pequeno filme mágico para você. De qualquer forma, eu adoraria usar esse zoom na técnica aqui para encobrir esse corte de salto. Mas, bem, você não pode aumentar o zoom de vídeo padrão,
Pelo menos não sem um processador de efeitos. E mesmo assim vai parecer uma porcaria. Na TV convencional, você conserta isso usando duas câmeras diferentes, rolando imediatamente em ângulos ligeiramente diferentes. Você pode alternar entre eles para encobrir os erros, mas eu não consegui fazer isso. Então, para a maioria dos cortes neste vídeo, eu apenas aguento o corte de salto. Mas aqui temos a oportunidade de usar o B-roll para o que foi inventado, para encobrir cortes de salto. Nós vamos fazer isso, porém, de uma maneira muito elegante. Vou começar buscando o gravador até esse salto. Lá está. E nós apenas vamos fazer backup de um ou dois quadros antes de marcar meu ponto final. Mais uma vez, vamos pressionar play para encontrar um bom ponto. Ok, acho que isso é muito bom. E agora vou encontrar o momento em que separo isso no rolo B. Ok, aqui vamos nós, é isso? Vamos encontrar o momento exato em que ele aparece. Oh, aí está. E vamos voltar alguns quadros antes disso. Vamos parar por aí e marcar nosso ponto final. E agora vamos visualizar isso. Aqui vamos nós. Oh, olhe para isso. Consegui na primeira tentativa. Uau! Estou ficando bem nisso. O objetivo era obter a ação no B-roll para combinar com o som no A-roll, para que pareça que era a mesma coisa como se eu tivesse um segundo ângulo de câmera. Eu estava todos preparados para ter que editar aqui 2 ou 3 vezes para fazer o parecer melhor, mas em vez disso acabei de conseguir em um. Mesmo assim, sinto que talvez o ponto final pudesse ter começado um pouco mais cedo. Vamos para isso. Sim, veja, acho que isso poderia começar um pouco mais cedo. Então, no lado do gravador, vamos pegar o ponto. E eu sinto que vamos voltar isso, tipo, 20 quadros. Então, vamos visualizar mais uma vez. Se agarrarmos o topo aqui e apenas puxá-lo, você pode começar honestamente ainda mais cedo. Vamos apoiar isso outro como pouco mais de meio segundo. Ok, então eu gosto de onde isso começa. Agora, o problema é que deixamos o ponto final no lado do jogador. Agora temos que apoiar isso na mesma distância. Eu tive perfeito da primeira vez, então, obviamente, tive que estragar tudo. Não exatamente, o pop chega tarde. Então o que temos que fazer aqui? Se o pop chegar tarde, acho que temos que voltar um pouco mais. Excelente. Fantástica a primeira tentativa, e depois a segunda tentativa também. Agora isso é algo que estou muito acostumado a fazer, mas apenas em um editor não linear. Então, como a DaVinci resolve, eu reproduzia cada clipe de forma independente. E colocava uma marca na linha do tempo, no momento exato em que o evento aconteceu. E então, eu os deslizei até que eles correspondam. Aqui isso é impossível. É apenas tentativa e erro. Você só tem que ficar bom nisso. Acho que estou ficando muito bom nisso. Então, neste momento, você provavelmente está recebendo a ideia básica. Assim como a edição de montagem, passávamos pelo resto do nosso B-roll. Encontramos fotos que queremos, e vamos encontrar lugares que queremos colocá-los. Marcaríamos os detalhes, etc. E quando todos terminarmos, pressionávamos o botão Big Red Edit, e ele copia cada um sequencialmente. A única diferença nesse caso é que estamos no modo de inserção em vez de montar, por isso só substituirá o vídeo. Então é isso honestamente. Eu poderia passar mais meia hora sentado aqui discando nas edições e depois as dublando por toda parte. Mas no final acabamos com o mesmo vídeo final que eu mostrei antes. Eu não acho que precisamos gastar o tempo nisso, então vamos apenas concluir. Há um pouco mais de dizer sobre tudo isso tecnicamente. Mas o que eu gostaria de falar é a experiência de trabalhar dessa maneira. Porque como alguém que começou em edição não linear, isso me deu alguns sentimentos bastante incomuns. Tipo, não me interpretem mal, eu quero trabalhar dessa maneira? Não por amor ou dinheiro. Mas tenho que admitir que foi revigorante. E eu odeio ser um millennial fazendo esse tipo de declaração profundamente cringe no YouTube. Você sabe, oh meu Deus, a maneira como eles costumavam fazer as coisas é tão singular. O tom é mais quente, mais orgânico. Então, em vez disso, eu gostaria de me relacionar com experiências que tive na época em que isso ainda estava em voga. O resultado ainda será tão maluco, mas pelo menos eu posso defendê-lo como legítimo. Veja bem, eu costumava ser um fotógrafo por hobby. Eu estava por um bom tempo, na verdade. Eu acho que poderia ter sido um artista muito bom se eu ficasse com isso. Mas isso é outra história. Enquanto eu acabaria tendo a maior parte da minha experiência em uma ECR digital, passei meus primeiros 2 anos filmando em uma Minolta mecânica a partir de meados dos anos 70. E fiz isso não porque era o ideal, mas porque era o que conseguia. Não havia Rebels digitais ELS.
As câmeras digitais compactas eram uma piada, e os DSLRs de filmes fantásticos de plástico contemporâneo também foram considerados uma piada pela maioria dos hobbyistas. Então eu usei o Minolta porque tinha acesso a ele. Eu o encontrei no armário dos meus pais e havia uma riqueza de informações online sobre como operá-lo corretamente. E também era geralmente considerado como o tipo correto de câmera para começar. Em 2000, novos fotógrafos filmaram em câmeras manuais antigas. É assim que era. A única pessoa que percebeu o quão quadril era John Waters, que estava bem à frente da curva cultural. Então, tendo estabelecido minhas credenciais, posso dizer que este é um filme como a experiência. Apesar de todo o processo ser eletrônico, ainda é muito físico. Os VTRs podem estar fazendo o trabalho para mim, mas eles estão fazendo isso em nome das minhas mãos. O ato de torcer os jogues de um lado para o outro e ouvir a fita se mover em resposta, ver o vídeo distorcer na tela instantaneamente em reação aos meus movimentos, é como trabalhar a alavanca de vento em um 35mm, ou focar com helicoides, ou sentir uma SR, espelhar a aba para cima e para baixo. Parece mais sombrio. Mas também, como praticamente qualquer processo não computadorizado, suas ações também parecem mais pesadas porque são. Como eu disse anteriormente, a duplicação representou o início da edição não destrutiva, mas apenas o começo. Ainda existe um elemento irreversível em todos os atos que você toma. Sim, eu fiz o corte grosseiro inteiramente na memória no editor. Não finalizei nada até ter certeza de que gostei. Mas uma vez que foi colocado na fita mestre, isso se tornou um novo tipo de original. Então, quando chegou a hora de fazer as inserções, havia uma verdadeira sensação de tensão ao substituir pedaços de algo que eu já havia realizado. A cada inserção que eu adicionei, tive que perguntar se tinha certeza sobre isso. Eu me vi genuinamente nervoso executando as pré-visualizações repetidamente, às vezes sem fazer mudanças, apenas para ter certeza de que gostei do áudio e do vídeo e como eles sincronizaram onde se encaixam na mistura. Porque se eu inserisse algo no lugar errado, é isso. Todo o meu trabalho teria que começar do zero. Quero dizer, claro, eu poderia regenerar o corte áspero dos verdadeiros originais, se necessário. Mas como eu já havia feito o trabalho e gastei o tempo, ele ainda representava o progresso perdido. Quero dizer, meu editor não é sofisticado o suficiente para armazenar duas linhas do tempo separadas. Então tive que limpar todos os eventos originais para abrir espaço para as inserções. Mesmo que eu notasse o tempo todo no papel, que é o que você deveria fazer naquela época, eu ainda teria que programá-los de volta. Evitar todo esse retrabalho levou tempo na minha tarefa. Houve consequências para bagunçar. Agora eu poderia, é claro, ter atenuado isso, apelidando minha fita mestre em uma cópia. Mas como tudo isso é analógico, isso teria imposto a perda de geração. Além disso, isso me custaria mais 3 minutos e meio, e ainda mais se esse fosse um projeto maior. Então, quando se trata disso, eu só tive que fazer o trabalho certo. Acho que esse é o truque. Se você estragar tudo, você fez um trabalho ruim. Então não. E isso era verdade para todas as outras formas de criatividade antes da era digital. É um truísmo que os computadores assumem todo o risco das coisas. Desde a escrita até a escultura e a mistura de áudio, tudo pode ser desfeito com o Ctrl+Z. As camadas podem ser eliminadas, os clipes podem ser deslizados para frente e para trás, ou removidos completamente. É tudo fungível, impermanente, inconsequente. Alguns dizem que a capacidade das câmeras digitais de tirar 100 fotos seguidas e depois apagá-las como se nunca existissem desvaloriza a arte da fotografia. E tendo trabalhado nos dois sentidos, devo dizer, sim, há realmente algo nisso. Mas, como na maioria das questões filosóficas sobre as ferramentas da arte, os contrapontos são sempre os mesmos. Tempo, acessibilidade, oportunidade. Sim. Filmar no filme faz você valorizar cada foto. E isso também faz você sentir falta deles. A melhor foto que já tirei foi tirada uma janela de ônibus por um capricho, sem olhar ou pensar. Era 7 da manhã, estava morto, cansado, de ressaca e mal consciente. Mas de alguma forma eu senti que havia algo bonito acontecendo lá fora. Então, quase sem olhar, liguei minha DSLR da Nikon, pressionei-a contra o vidro e apertei o botão do obturador. O resultado foi a imagem mais atmosférica que eu já vi criada. Estou pensando nisso agora há mais de uma década. Isso me cativa, eu atirei. É que eu nunca esperava esse resultado. Então, se a câmera na minha bolsa tivesse filmado, eu nunca teria desperdiçado uma moldura nesse palpite selvagem. E eu nunca saberia o que havia perdido. Da mesma forma, o tempo todo gasta em uma câmara escura, envolvendo-se intimamente com o processo de criação, é o tempo que você pode gastar ainda mais se não tivesse que fazer todo esse trabalho extra apenas para fazer uma imagem aparecer. E quando você está retrocedendo ou trocando rolos de eventos cinematográficos e sua imaginação está passando por você. Então sim, quando eu tiro fotos, faço isso no digital. E mesmo que eu pensasse que a edição em fita estava de alguma forma colocando mais de mim no produto final, o que você sabe ou não, eu definitivamente não desistiria da DaVinci Resolve por isso. E isso está dizendo algo porque eu realmente odeio DaVinci.
Minha opinião no final é que a edição linear é uma maneira fascinante de trabalhar. Mas eu suspeito fortemente que falo por praticamente todos os editores de vídeo quando digo: graças a Deus que acabamos com isso. A edição não linear é apenas melhor objetivamente de todas as maneiras possíveis. E acho que alguém nunca quis voltar. Mas não posso negar que funcionou muito melhor do que eu esperava. Levei talvez 30 minutos para produzir um vídeo de 3 minutos e meio, que é uma proporção de 10 a uma pior. É realmente muito bom. Mas implora a questão: como as coisas melhoraram a partir daqui? O NL substituiu completamente a edição linear neste momento, mas não é como se eles fossem inventados e depois deslocaram tudo de uma só vez. Na verdade, eles são uma ideia muito antiga que demorou muito para entender. O exemplo mais antigo que posso encontrar foi um artigo de 1965 descrevendo a ideia como hiperfilme. Na verdade, era muito presciente, basicamente inventando não apenas o NLI, como agora o conhecemos, mas também as opções que vieram primeiro. Veja, enquanto os primeiros experimentos com a NLI foram nos anos 80, ou possivelmente no final dos anos 70, era um custo proibitivo, entre outras coisas, fazê-lo da maneira que fazemos agora até os anos 2000. Então, no meio, havia soluções chamadas anis híbridos que ainda envolviam fita, mas você tomou todas as suas decisões de edição no computador. Também havia soluções iniciais baseadas no disco rígido que ainda exigiam 1 tonelada de hardware para funcionar. Também havia aceleradores dedicados vendidos aos prosumers nos anos 90. E finalmente houve os primeiros vislumbres da abordagem moderna de todos os software que foram implementados antes de serem práticos. Por exemplo, eu gostaria de falar sobre como foi editar um vídeo no iMovie em um iMac em 1999, em comparação com um pacote profissional contemporâneo, como o Final Cut Pro em uma máquina muito mais rápida, porque os resultados provavelmente os surpreenderão. Mas eu também gostaria de explorar como a edição linear funcionou para consumidores e profissionais de baixo custo, porque, como eu impliquei várias vezes com isso, esses controladores de edição acabaram sendo cortados em ofertas muito menores e mais baratas para pais e videógrafos de casamento. E este é o meu exemplo favorito porque faz quase tudo o que acabamos de ver, exceto que usa um par de camcorders de consumo como VTRS. Absolutamente fascinante. Eu também tenho alguns dispositivos que podem fazer parte desse trabalho sobre o FireWire sem nenhum controlador de edição. Portanto, há muito terreno para cobrir. Estou animado com esses vídeos futuros. Obviamente eu queria torná-los todos há muito tempo, mas antes que eu pudesse fazê-lo, eu precisava mostrar as fundações da edição de vídeo como era por 30 a 40 anos. E até onde sei, é isso que você acabou de ver. Espero que tenha sido tão divertido quanto informativo, ou que fosse pelo menos informativo. Se você gostou disso ou achou útil, considere assinar meu canal. Eu tento tornar as coisas mais interessantes do que isso o mais rápido possível. Acabamos de passar pelo trabalho, às vezes, antes de podermos fazer as coisas divertidas. Lembre-se de ativar as notificações se você quiser descobrir quando eu carrego coisas novas. Mas, se você realmente gostou disso, considere me apoiar em Patreon como essas pessoas. Este é o meu trabalho em tempo integral e meus clientes são o único motivo pelo qual sou capaz de pagar aluguel, comida, gás no meu carro e as coisas que eu uso para demonstrar coisas em meus vídeos. Pelo menos quando posso encontrá-los e quando eles funcionam. Tem um estúdio pelo qual meus clientes pagam, eu nem teria espaço para montar e demonstrar essas coisas. Não há como fazer isso em casa, deixe-me dizer. Então, sou incrivelmente grato a todos que estão me apoiando. Muito obrigado a todos. Eu não poderia fazer isso sem você. Você e todo mundo. Obrigado por assistir.